Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, eu sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que já tá aí no chat com a gente. Já vai se manifestando aí, eu quero saber quem que tá aí com a gente. Mandando um "estou aqui com vocês", Douglas. Manda pra mim aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho importantíssimo. Sempre foi importantíssimo, mas a gente pode dizer que hoje a gente não pode mais usar aquela desculpa e não deve usar aquela desculpa de "eu não sabia", porque a gente tem informação, a gente tem pessoas falando sobre isso e a gente decidiu que aqui no Movimento RPG também temos que ser um canal para divulgar essas informações e acabar com aquela história de "eu não sabia", né? Então, vamos tentar tirar essa palavra de "eu não sabia" da cabeça da galera aí e começar a usar os termos corretos. Mas calma, gente, eu já explico tudo isso, tá bom? Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença e também pedir para se apresentar, caso vocês não conheçam, né, os nossos convidados, começando aqui com a nossa querida Elisa. Elisa, seja bem-vinda ao Movimento RPG, a nossa taverna da Não Tagarela. Quem é você? Se apresente aí pra galera te conhecer um pouquinho. Muito obrigada por ter me chamado. O meu nome é Elisa. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou tradutora, revisora e assistente de edição. Editora assistente. Desculpem a demora, porque houve uma reformulação interna, umas promoções, todos nós mudamos meio de cargo lá dentro. Então ainda não acostumei aos títulos. Então eu sou editora assistente, revisora e tradutora na Jambô Editora. Show de bola. Tormenta 20 na cabeça. É isso aí. Show de bola, show de bola. E também temos aqui com a gente essa noite Lucas Conte? É Conte mesmo, Conte. Boa, boa. E aí, cara, prazer, seja bem-vindo ao Movimento, à nossa taverna, se apresenta Obrigado aí pra pelo galera. convite. Boa noite, gente, eu sou o Lucas Conte, eu sou autor do Mojubá RPG, né, que teve financiamento no final do ano passado, agora tá em Late Pledge também. Vão lá, catarse.me/Mojubá2, que vocês vão conseguir pegar o Late Pledge. E, bom, vamos trocar uma ideia hoje, né? Obrigado pelo convite. É isso aí. É isso aí. Se quiser botar o link ali no chat, porque eu sou meio dislexo. E eu não sei escrever, assim, se eu parar e ficar muito tempo escrevendo aqui. Mas seja bem-vindo vocês dois aqui, é um papo que a gente vai ter que eu acho que é, como eu disse, bastante importante. E como eu sou, acho que a pessoa com, né, eu sou homem, hétero, branco, cis, etc, 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 é difícil pra mim, né, no lugar de fala. Vou estar aqui mais como mediador, mas eu trouxe pra me ajudar aqui nosso querido filhote, né, que sim tem lugar de fala, apesar de que não é, assim como eu, né, muito voltado pro movimento, né, Edu? Eu tô falando cagada, pode contar aí do teu lado também. Cara, não, de fato, não sou muito engajado, não. Assim, militante, tudo. Acompanho à medida do possível e tal. Dou suporte pra galera, dou apoio total. Mas não sou muito ativo, pra falar a verdade, não. É isso aí. Dou suporte nos bastidores ali. Como pode, né? Tá certo. Bom, mas então, basicamente esse vai ser o... Só dizer uma... Pode ir lá, fala, Elisa. É uma coisa... Desculpa interromper. Não, é só porque a minha ficha acabou de cair. Vocês que são jovens não sabem o que é ficha. Mas, assim, ficha metafórica, tá? Eu olhei pra cara do Douglas e disse: conhece esse moço de algum canto? Agora que ele se apresentou, eu disse: sim, eu falei com você sim via DM no Twitter. Agora que você falou do seu jogo, eu li o nome da pessoa. Lucas, normalmente ela ela falou Douglas, os né? avatares. Sou eu mesmo. Tá pra você ver. Assim, o nome da minha filha é Helena e eu chamo ela de Holly, que é a minha gata. Então, imagina as outras pessoas.
Muito bom, muito bom. Show de bola. Então, assim, colegas todos do meio do RPG, se por algum caso de chamar do nome diferente, passar direto, alguma coisa assim, é pura e exclusivamente leseira. Me perdoem, viu? Não desistam da gente. Fiquem aqui nesse papo isso que muito dá- massa. É isso Vai que ser investir legal. um pouco em percepção na ficha. Né, Edu? O Edu vem com essas É. dias pra mim. Ai. Bom, galera, mas vamos Só lá. um segundo aqui. Vai lá, Edu. Bom, vamos lá então. Nosso papo, então, como eu falei, a gente vai tentar acabar com essas conversas, né? De, eu não sabia, não sei como fazer. Porque assim, atualmente a gente vive numa sociedade preconceituosa, racista, homofóbica e machista, a gente sabe disso. Mas a gente precisa trabalhar para que a gente vive nisso acabe, né? E de alguma forma a gente precisa trabalhar com isso, mesmo estando fora, como eu, por exemplo. Eu não faço parte de nenhuma dessas minorias, mas eu acho que se a gente não der espaço para essas minorias aparecerem, se mostrarem, falarem, a gente não vai conseguir nunca acabar com essa ideia de que nós vivemos numa sociedade preconceituosa, machista, racista, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente segrega e a gente não quer isso. A gente quer que todos estejamos juntos. A gente sabe que não é a grande maioria, infelizmente, mas trabalhamos para que isso seja, né? Quem tem filhos hoje em dia precisa muito cuidar desse tipo de coisa, porque uma influência errada na vida de uma pessoa pode fazer com que ela se torne eu ia falar uma coisa, se torne uma pessoa ruim, né? Se torne uma pessoa com todos esses preconceitos aí. E como que a gente pode fazer isso estando no meio do RPG, né? Às vezes você tá numa mesa com uma pessoa preta. Lucas, me ajuda. Preta, certo? Como é que eu descrevo uma pessoa com a Eu pele... tava mutado. Pode falar aí. Cara, eu particularmente não me atenho muito aos termos, não, sabe? Pra mim, eu não me importo de chamar de negro ou de preto também. Pra mim, qualquer um dos dois vai, sabe? Sim. Eu não pego muito essa cisão por causa do termo. Eu não me foco muito nesses pormenores. Pra mim, eu considero pormenores assim, sabe? Entendi. Preto foi usado é usado até hoje, né? De uma forma mais pejorativa. Mas tem muita gente que tenta, né, se reapropriar esse termo, sabe? Mudar o significado dele. Pra mim, tipo, eu não ligo, não. Geralmente, eu falo mais negro, porque é o que a gente tá acostumado, né? A gente não é ensinado a falar preto e tal. Então eu uso mais negro, mas também o pessoal usa preto e eu não vejo problema nenhum. Entendi. Porque também tem muito isso também, né? Tem algumas pessoas que preferem um termo, por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu ouvi, tá bom? Eu não tenho certeza se é uma história real, mas Sim, a sim. questão da própria, questão do, ai meu Deus, do travesti, né? Que era um termo pejorativo que elas adotaram exatamente em forma de protesto, né? E eu acho que a questão do preto também é uma coisa meio que assim, né? A questão de tu aceitar aquela palavra como, não, isso não é ruim, sabe? Então, claro que depende muito de pessoa para pessoa, a gente tem diferentes pensamentos em diferentes áreas, né? Então, depende muito de pessoa para pessoa. Eu acho que o ideal é conversar com a pessoa e perguntar como ela se sente melhor, certo? Né? Sim, sim. É o ideal sempre, gente. Inclusive, toda essa nossa conversa vai acabar assim. Converse com a pessoa que está na sua mesa e pergunta como ela se sente melhor. É a melhor forma, gente. Conversa, é importante. Mas, como eu estava descrevendo, né? Filosoficamente, Pode falar, Edu. Perdão. cortando aí rapidinho, filosoficamente falando, tem toda essa questão também que a palavra tem o poder que é atribuído a ela. Né? Então, toda palavra que você usa no momento ou que você está recorrente a ela, ela vai ter aquela força e poder de quem está usando a palavra. Então, a mesma palavra que você pode soltar ao vento e não fere ninguém, você pode colocar em uma frase, em um contexto que você está humilhando ou, né, atingindo várias pessoas de forma negativa, está usando de forma muito pejorativa. Como, por exemplo, né, você falou de travesti, que se eu não me engano, a Duda, que é uma vereadora aqui de Belo Horizonte, fez um discurso falando sobre isso. Se não foi ela, foi uma outra pessoa da política também, que não, ela não é a única esse ano que está.
Mas é a mesma coisa também, por exemplo, quando você vê a galera brincando, né, dentro do vale de bicha, né? É muito comum, eu falo muito com meu namorado, com meu amigo também, chamando de bicha e coisa e tal, que antigamente era um termo pejorativo. Coisa de 20 anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, né? Coisa da nossa infância era uma coisa pejorativa. Hoje a gente usa como né, orgulho estampado no peito mesmo. Não tem do que se envergonhar. Não está ofendendo, né? Tá falando só o que é, vamos dizer assim. Seria o poder que está sendo atribuído à palavra, mudando o sentido dela. Mas também depende de quem fala, né? Depende do interlocutor, né? Se uma pessoa que não tem nenhuma intimidade contigo chegar e falar essa palavra, vai ficar errado. Vai soar errado, né? Então eu acho que depende também muito do interlocutor nesse caso, ou tu acha que não? Aliás, Não, justamente, Elisa e porque Lucas, se ele tá vocês quiserem atribuindo poder à palavra, podem né? falar, tá? Seria justamente porque está atribuindo poder à palavra, né? Então a pessoa que fala, ela dá o sentido da palavra daquela que ela tá usando. Igual quando a gente aqui em Minas fala, a gente fala trem. Mas se a gente fala trem com alguém, a pessoa sabe o trem que a gente está falando. A gente está dando sentido à palavra ali. Então se a pessoa ela quer te ofender, ela pode usar uma palavra totalmente pomposa e você vai sentir que ela está te ofendendo. É tipo assim, como eu já vi, na época, vocês são jovens, mas na época do Collor, certo? Teve várias coisas que aconteceram e tal, e teve um artigo que foi publicado com o título Vossa Excelência é um ladrão. Era uma questão política e tal, não vem ao caso. Mas, assim, o Vossa Excelência, nesse contexto, né, desse texto específico, ele adquiriu uma conotação, né, um sentido muito mais de afronta e xingamento do que você normalmente usaria, porque Vossa Excelência é o tratamento correto, dependendo do cargo que a pessoa ocupe, se é público ou não, Vossa Excelência é o termo adequado. Mas quando o texto foi pensado, escrito dessa forma, é uma coisa que é correta, por assim dizer, gramaticalmente correta, adquiriu um peso diferente do que teria em outra situação. Então, palavras, como Shakespeare dizia, né? Dizia não, né? Tem uma das peças dele, que palavras têm poder e que o poder correto das palavras é usado pelos sábios. Porque quando você dá o peso da palavra, você dá um revestimento de magia dela. Por isso que a abertura de Macbeth até hoje se diz, né, que é tão aterrorizante e dá azar e tudo mais. Porque aquelas palavras, naquele contexto que elas foram escritas, que foram pensadas, elas tinham uma carga dramática e de poder muito grande, uma maldição. Então, isso vale também para o nosso dia a dia. Eu sou gorda, então eu posso dizer sou gorda, meu marido me chama de gordinha linda, tudo bem. Agora, se eu estiver passando na rua e alguém olha para minha cara, sua gorda, eu não vou gostar. Exatamente. É muito questão dessa como vocês dois falaram muito bem, questão do interlocutor, né? Mas quando a gente tá jogando, quando a gente tá descrevendo um personagem, né? Pô, que trabalha com escrita principalmente, o Lucas tem um livro inteiro de afrofuturismo, inclusive, muito interessante, que é o Mojuba, né? Mojuba? É Mojuba, né? É o Mojubá. Mojubá, obrigado. Pronúncia pra mim. Gente, eu já falei. Bom, vocês sabem, né? Eu erro meu nome às vezes. Mas até depois tem uma pergunta ali que o Zé mandou pra ti, o Psicozé ali no nosso chat, depois eu vou fazer. Mas a gente tá descrevendo personagens que são negros, são pretos, né? Dependendo de como você preferir. Então, ter esse trabalho, né? Como fazer isso, eu acho que é uma das coisas importantes para, como eu disse, a gente quebrar essa... Assim, sendo sincero, eu trabalho hoje, assim, abrindo aqui as portas do MRPG, mas sendo sincero, assim, eu trabalho com o público. Se eu falo uma coisa errada, eu posso ser cancelado
né? A gente sabe que essa cultura existe e às vezes o erro que eu tive não é errado, mas é porque alguma parcela da população acha errado. Então o ideal é que a gente tenha muito cuidado, a gente às vezes evita esse tipo de coisa. E eu acho isso péssimo. Porque, por exemplo, vou ser sincero aqui, tá? Eu evito botar personagens de pele negra ou de pele preta, como eu disse, depende de como você preferir, pra evitar esse tipo de problema. Porque pode ser que a pessoa me interprete errado. E eu não digo isso porque, assim, também tem muito da situação. Vou descrever um personagem que é um escravo e fazer uma pessoa de pele preta e pele negra é preconceito, né? Sempre ser uma pessoa de pele... A não ser que tu esteja jogando num contexto específico de Brasil, né? Época da escravidão, daí, né? Ok, não tem como escapar. Mas, medievalismo, tu querer fazer... tu tá inserindo racismo ali. Agora, pô, quero descrever um guerreiro poderoso, tal, bababá, que usa... Peguei um personagem de Mojubá e quero inserir ali e tal. Como descrevê-lo, entendeu? Às vezes os narradores fogem um pouco disso, principalmente quando a gente tá em live, pra evitar errar. Mas eu acho que isso é errado, porque a gente não normaliza uma coisa que precisa ser normalizada. Uma coisa que precisa ser... Acho que normalizada é a palavra, na verdade. Precisa ser normalizada. Vocês discordam de mim? Lucas, o que tu acha disso, cara? Tu acha que não tem necessidade de descrever a pele? Porque eu já ouvi falando isso. Tá, mas por que tu tá descrevendo a pele do cara? Eu sou muito visual, eu gosto de imaginar o personagem, assim, eu já imagino, quando eu crio eu já imagino, e às vezes eu já imagino um cara ou ruivo, ou loiro, ou com a pele preta e tal, entendeu? Mas o que tu acha, Lucas? Pô, então, eu também sou da escola da galera que... É só que de vez em quando passam uns carros aqui na rua, gente, eu não sei se dá pra ouvir. Não, fica tranquilo. Então tranquilo. Mas é porque... só retomar o foco. Voltando aqui. Tipo, é igual você... Eu sou da escola dessa galera que você falou aí também, que geralmente, tipo, eu não acho que tenha necessidade de ficar descrevendo a cor da pele da pessoa também, porque... Tô pegando você de exemplo, porque você é o que tinha falado e tal. E você falou que você não costuma botar pessoas negras pra não ter que descrever e etc. Mas você, tipo, você descreve todo personagem que... Se você não bota personagens negros, eu suponho que a maioria seja pessoas brancas, etc. Eu não tô fazendo juízo de valor aqui, não. Sim, claro, não, fica tranquilo. Pode me usar como Cristo, é isso que eu tô aqui. É verdade, pode mesmo, fica tranquilo. Mas, tipo assim, você sempre... Todas as pessoas brancas que você bota, você sempre tá descrevendo a tonalidade da pele delas, por exemplo? O pior é que eu Sabe? faço isso. Você falou que Quando você é um o cara tem a visual, pele né? queimada, quando ele tem a pele mais marcada pelo tempo, eu costumo fazer isso, assim. Mas Sim, peguei a talvez visão. eu que sou um cara meio chato nesse quesito, né? Uhum. E aí, então eu não sei se precisa ter tantos rodeios pra botar as pessoas eu falo pelas pessoas negras, não pelas pessoas negras aqui, mas eu estou falando desse demográfico, certo? Ainda mais a gente que mora no Brasil, que é uma parada tão comum, sabe? Não é um negócio que a gente não vê no nosso dia a dia. A não sei que seu círculo seja muito fechado, mas se você andar na rua, tá ligado? Sim. Dependendo de onde você mora, se você pegar o ônibus, se você transitar pela sociedade, você vai ver pessoas negras também. Então, o RPG vem muito disso, de ser muito eurocentrado e a gente não costumar ter os atalhos mentais para imaginar pessoas negras dentro dessas narrativas. Então a gente só não supõe que não existe. A gente vai pelo... É o caminho mais curto, como eu falei, um atalho mental que a gente tem. A gente não costuma imaginar. Sabe, você pegar os grandes livros de RPG, inclusive os mais modernos, sabe, você conta, sei lá, se tiver 50 ilustrações de personagens, você vai contar dá pra contar nos dedos quantas tem a pele escura, entendeu? Então, eu acho que não é uma parada que tem que ter mistério pra você descrever. Você simplesmente pode falar com uma pessoa negra, tá ligado? Descrever o cabelo, o tipo de cabelo que ela usa, e esse tipo de coisa. Então, não acho que seja... na minha concepção, não é uma parada que eu acho que seja tão fora do mundo, assim, de fazer. Uma coisa tão exótica de botar numa campanha, você sabe? Claro. Então, por exemplo, no Mojubá, sei lá, o Mojubá parte do pressuposto que todo mundo que tá ali é negro, tá ligado? Eu não falo isso em momento nenhum do livro, mas as artes, o tema, etc e tal, dá a entender que é assim porque é assim. Agora, o autor tá batendo o martelo do cânon aqui, sabe? Sim. Então, são pessoas negras ali, então você já imagina a cor das pessoas, você não fica descrevendo que todo mundo é negro o tempo todo, porque você tá em Mojubá e é assim que as coisas são, Sim. sabe?
Então eu acho que não é uma parada que tem que ter muito caô pra você descrever. Você pode simplesmente, se tiver como a gente falar preto, por exemplo, que é uma palavra que a gente ainda vê com, com muito peso, sabe? Eu, pelo menos, ainda. Por mais que a gente tente desconstruir e tal, é uma parada que leva tempo, cara. Então, sei lá, você falar preto sempre tem um peso, tá ligado? Você fala, eu ouvindo, sei lá, se eu passar, se alguém estiver me descrevendo ali, passar, não conhecer a pessoa, falar, não, tá do lado daquele preto ali, eu já vou. Tipo, você tá querendo arrumar confusão, cara? Sim, Sabe? sim. É. É isso que É eu por essa digo. vibe. Tem pessoas que vieram falar pra mim que preferem preto, tá ligado? É isso Sim. que é A câmera tá complexo, meio né? suja. Ah, Vai relaxa. depender de pessoa pra pessoa, tá ligado? Então, eu sou da escola que na dúvida você chama pelo nome. Com Vai certeza. evitar dor de cabeça pra Com caramba, cara. certeza, com certeza. Mas eu sou. Pode Pode falar, falar. desculpa. Não, Não, era só pra finaliza o teu completar pensamento aí. que eu sou da escola que não precisa ter mistério pra descrever, sabe? É uma parada, ainda mais todo mundo morando no Brasil, todo mundo sabe como é que as pessoas são quando sai na rua e tudo mais. Sim. Então, não acho que tenha muita treta nisso, sabe? Na dúvida, chama de negro, porque às vezes se chamar de preto, alguém vai. Tá com medo de ser. Da galera achar ruim e tal, chama de preto mesmo, sabe? Sem Sim. problema. Também tem a conotação, né? O tom Sim. da voz, a frase que tu falou, né? Muda tudo, né? Mas o exemplo que eu fui pesquisar, tá? Inclusive, não, a gente sabe que é complicado porque, né? Mas, segundo o IBGE, negros equivalem à população preta e parda, segundo o IBGE. Sim. Não é o Douglas que está falando isso. Daí o pardo é as pessoas que são mescla, né? E também as pessoas que são indígenas. Que também indígenas não é o termo correto, né? Que são... Como é que é? Esqueci esse. Povos originários. Povos originários, obrigado. Então, negros entraria isso. Então, assim, é meio complexo, porque não é exato. Tu une coisas que Sim. não são unificadas, né? É diferente. Mas, tudo bem. Só pra dar o contexto, né? Da onde que vem as palavras quando você for fazer um cadastro lá. Né? Mas Sim. surgiu o problema que o quê? Vou descrever um saci. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu fui descrever um saci e o saci a gente sabe que é... Aliás, perdão, gente. Mulato é a palavra que a gente conhece, mas eu já ouvi na internet também que é pejorativo, porque é cor de mula, etc, etc. Eu não sei se isso é legal. Como é que é o termo correto? Até o Zé falou um termo, mas ele é muito difícil. Como é que é? Tu lembra, Edu? Como é que o Zé falou? Pessoa Não lembro, cara. matinta? Não. Bom, como é que é o termo que vocês usariam nesse caso? Retinto. Não, mas retinto. Eu acho que Retinto acho que foi pra Uma pele. retinta que é acho que foi bem pra pele escuro, negra. tá ligado? Então, ele falou que Sei lá, quando o a Pelé é pessoa retinto, por não exemplo. é tão escura, seria retinto, menos retinto, uma coisa assim. Mas como é que seria uma pessoa que é uma mistura de branco com uma pessoa negra? Como é que faríamos isso? Cara, tipo assim, eu sempre reitero que a gente vive no Brasil, sabe? E raça é um negócio muito menos quantificável do que parece, entendeu? Vai muito de onde você mora, sei lá, se eu vou ser tratado de um jeito se eu estiver em Salvador e eu vou ser tratado de um jeito se eu estiver em Porto Alegre, tá ligado? Minha cor não mudou, não Sim. mudou os lugares que eu tô, sacou? Com certeza. Então, aqui no Brasil, a raça é uma parada muito que não é tão quantificável assim, sabe? Eu acho que mulato é um termo que eu evito usar, tá ligado? Eu não acho que é um termo legal de você falar, porque quando se refere a mulato, por exemplo, da colônia, né? Era tipo aquela galera ali que não... Como é que eu vou botar? Que não é preto, mas ainda é meio sujo, aspas, tá ligado? Sim. É com essa conotação que a gente chamava de mulato. Então eu falava aquela galera ali que é mais, sabe, que ainda é daqueles, isso falando como se fosse um, sei lá, um bandeirante, sabe? Mas que ainda é daqueles negros lá, só não é tão, então é só uma delimitação pra falar, ele ainda é preto, mas não é tão escuro assim, sacou? Então é uma palavra que eu evito, não acho que é um termo legal de você ficar jogando, sabe? Vai pegar maus aços se você sair, tipo, falando que fulano é mulato, mulata. Com certeza. Principalmente mulata, que tem uma Que daí carga tem a além conotação sexual ainda, da né? raça, tem a conotação sexual, tá ligado? Tem o negócio da cor do pecado, sei lá. Essas barbaridades aí que a gente já conhece. Então eu acho que mulato é um termo que eu não usaria.
tá ligado? Sim. Eu não uso. Muito cuidado se for usar, porque dependendo da pessoa, você vai arrumar confusão, não tem jeito, sabe? Mas vai dar treta e etc. como que a gente usa, então? Vamos lá. Como me dá um... Porque às vezes a gente precisa... Porque como descrever um saci sem falar que é um saci? Esse era o meu dificuldade. Sem falar que é um saci é foda, mas tipo assim, se você, no seu caso, eu falaria que é um saci, tá ligado? Porque a gente já tá acostumado, porque a gente já vai montar... Você tá passando por um caminho que você não precisava passar, na minha concepção. Mas é porque o problema era o seguinte, o desafio era, estávamos numa espécie de jogo onde eu não podia dizer que eu estava usando o folclore brasileiro, era pra ser o plot twist, entendeu? Uhum. Daí eu descrevi uma pessoa que chegou até eles usando uma prótese na perna. Então eu não falei que... Então, tipo assim, eu não tinha como descrever que era um saci, porque a ideia era que eu não iria descrever que era um saci. E daí foi onde me pegou, sabe? Eu fiquei tipo, Sim. como que eu descrevo? Daí eu falei uma pessoa de pele preta um pouco mais clara, sabe? Mas, fala, Elisa, desculpa. Você pode partir por outro lado. É a descrição. Se fosse a minha mesma, então se eu estivesse escrevendo um texto, quando você vê a pessoa, um arrepio, vocês sentem um arrepio como se alguém tivesse soprado na sua nuca e as folhas e o vento se agita ao redor dele. À medida que vocês vão se aproximando, o vento ele parece assobiar alguma melodia que vocês não conseguem entender. Quando vocês olham para baixo, para o pé dele, notam que os sapatos são diferentes. Ele usa uma prótese. Pronto, você é um saci. Pois é, eu até fiz o assobio, mas eu acho que é porque eu tenho essa descrição de tonalidade que eu sempre tive, sempre fiz. E não de peles negras ou pele preta, né? De novo, desculpa, gente. Mas tipo, eu sempre fiz. E daí chegou naquele momento, sabe? Como é que eu falo agora? Talvez isso seja um errado uma coisa que não necessita explicar. Se eu descrever que o cara é ruivo, já se auto-entende que o cara tem a pele branca. Se eu descrever que o cara tem o cabelo mais crespo, preto e tal, já se começa a entender que o cara... Entendeu? Não sei. Não necessariamente, porque também tem o seguinte, depende do seu objetivo na cena. Se o seu objetivo na cena é que eles não matem de cara que se trata de um saci e que você está usando figuras folclóricas, você tem que usar coisas e acessórios que denotam mais as habilidades ou as sensações do que realmente a cara dos personagens. Pode ser uma saída também. Tipo assim. E tem outra também. E também tem o seguinte, o saci, a gente está acostumado com a versão da Turma da Mônica. Vocês lembram da Turma da Mônica, que tinha a Mula Sem Cabeça, do Chico Bento, lembra? Não, né? O meu é do Sítio do Pica-Pau, né? E a gente sabe que não é uma boa referência hoje em dia, né? É verdade! Tendo Sítio do Pica-Pau. Isso. Essa é a imagem que eu tenho formada. Bem... no meu caso, o Sítio do Pica-Pau que vocês assistiram, eu já não assistia mais. Eu já era mais velha. Então, assim, a gente tem uma certa noção, mas, assim, por exemplo, para minha filha, existem vários programas. A Amazon me contrata, eu estou fazendo questão para vocês, mas tem a Amazon, né? Tem uns programas voltados para o público infantil sobre lendas brasileiras, cantilendas e tudo mais. E é interessante que são umas releituras diferentes, assim, até da aparência e do estilo dos personagens. Tipo, tem um que o Saci, ele não tem, assim, uma forma física em si, ele é uma força da natureza. Um redemoinho, e o redemoinho fala, sabe? E a mula sem cabeça não é uma mula sem cabeça mesmo, é só um fogaréu. São para crianças menores, podem se assustar, né? E tem outras acepções, assim.
você pode também não se prender tanto a uma coisa específica. Pode ser algo interessante para você explorar. Mas eu quero... Como você falou assim, ruivo. Sim. É que eu queria... aliás, o Lucas queria falar alguma coisa uma hora ali. Se quiser falar agora, Lucas. Eu perdi o... Perdeu a linha. Perdi o fio da meada, Tem mas depois volta, não Daqui a tem pouco problema. volta. Mas Pode falar, Edu. uma coisa que eu acho que é do ponto que você estava querendo falar, você usar os estereótipos é ok, de acordo com o estereótipo que você está querendo passar também. Porque se você usa como referência para algum personagem, ou para algum modelo, ou para alguma cena, um estereótipo negativo, mas que não é para representar o ponto negativo do estereótipo, aí sim talvez você esteja usando de uma forma meio preconceituosa, porque você está lembrando de imediato o ponto negativo para trazer à tona outros pontos do personagem, vamos colocar assim. Por exemplo, igual você falar, você vai fazer um escravo, então você já de cara pensa num escravo negro. Aí, você tá puxando o estereótipo negativo do negócio. Ah, mas você tá fazendo uma coisa histórica, não sei o que tudo. Ok, então você puxa o estereótipo para trazer à tona aquele lado negativo. Ok, você está usando o estereótipo de uma forma correta, porque ele é para trazer à tona aquela sensação, aquele sentimento negativo mesmo. Agora, se você usa esse estereótipo para trazer à tona, mas num contexto onde ele não é esse o foco dele, vamos colocar assim, aí é que eu acho que talvez estaria o erro, entendeu? Um exemplo seria um cenário medieval e a gente tem um escravo negro. Por quê? Sendo que se... Ah, não, eu tô sendo histórico. Não tá, brother, porque na Europa... O escravo era quem perdeu a guerra, brother, no começo, né? A gente sabe que no começo, não tô falando mais pra frente. Então, assim, e também era diferente. A concepção de escravo era uma pessoa que tinha seus trabalhos, mas era alguém que devia pra alguém, falando de Roma, né? Então, tipo assim, é diferente. Então não vem com essa história. Quando a pessoa vai fazer um escravo, já pensa numa pessoa negra, é porque a gente tem esse preconceito enraizado na cabeça, que a gente precisa fugir. Isso eu acho que a gente precisa fugir, né? Mas eu entendi o que tu quis dizer. Mas assim, o meu ponto eu queria, né, descrever esse Saci 100, e daí eu não tive essa palavra. E isso às vezes é uma coisa que é incômoda, porque a gente precisa às vezes descrever algumas coisas, às vezes até para dar um impacto. Eu trouxe o Edu também, porque o Edu ele tem um estudo bem legal, né, que é essa questão do bleeding, né, Edu? Que é essa questão de tu mostrar para as pessoas, claro que não é o nosso foco aqui no MRPG, galera, podem assistir tranquilos, tá? Mas às vezes na mesa, você quer que a galera tenha aquele sentimento, você quer que alguém sinta na pele o que é realmente aquilo, sabe? Então às vezes as descrições precisam ser um pouco mais fidedignas também. A nossa ideia também chegamos nesse ponto, o que fazer agora, sabe? Pô, quero descrever como é que é a sensação de alguém que tá sofrendo um preconceito. Eu fiz uma participação que foi bem marcante pra mim, que eu fiz um personagem que ele era descendente de quilombola, num cenário Herdeiros dos Antigos, do nosso querido Jorge Valpassos. A gente jogou a aventura pronta que ele tinha, né? E eu fiz um dos personagens, eu não me lembro o nome agora, mas tá no YouTube, galera, completo lá, nossa... E eu joguei, e eu estudei bastante aquilo, mas assim... Eu nunca vou ter o sentimento, né, do que é sofrer preconceito, porque o jogo houve preconceito dentro do jogo, porque esse é o intuito do jogo. O jogo ele trata sobre esse horror social, essa questão dos preconceitos das minorias, etc, né? Mas eu nunca vou ser tão pego quanto aquilo quanto alguém que vive, né, que vive esses preconceitos no dia a dia. Mas a questão é que se a gente conseguir uma descrição às vezes um pouco mais fidedigna desses personagens e tudo mais, às vezes a gente consegue chegar um pouco mais na mente das pessoas. Eita! Aconteceu alguma coisa ali. Não foi aqui agora, dessa vez não foi aqui. Então eu acho que isso é um pouco importante. Ou não. Até me afoguei agora. Cara,
do... Aproveitar que eu tô com esse ou não, engasgulho. só pra terminar meu raciocínio. Ou não, eu falei tudo isso exatamente para dar essa pulga. Isso é importante ou não? Não, porque assim, a gente já teve uma conversa parecida com o Vini e com o Edu, inclusive, onde a gente definiu que isso não tinha como passar essa sensação e não tinha o porquê passar essa sensação. Quem quer discorrer um pouquinho sobre isso enquanto eu tuço descontroladamente aqui? Edu, pode falar. Cara, do que você puxou da questão do bleeding, né? É aquilo que a gente, ser bem lembrado da live que teve com o Vini também, é aquela coisa que é inevitável. Sempre que você descreve uma cena, descreve alguma coisa, você está passando informação. Essa informação vai trazer na pessoa alguma coisa. Esse que é o bleeding, né? Você, dentro do RPG, ele é mais forte porque você está ali interpretando um personagem. Então, as suas ações com o personagem, elas vão... Você sabe que não é você que está decidindo, não são as decisões que você, enquanto pessoa, tomaria naquela mesma situação, porque você está interpretando um personagem, e como aquilo vai te afetar depois. Mas mesmo se a gente fugir disso, tem toda a questão do narrador também, narrando a cena, narrando os eventos e tudo mais. Como que vivenciar aquilo vai influenciar os jogadores, as jogadoras, as pessoas que estão ali jogando, dentro dos seus sentimentos, das suas questões psicológicas, das suas questões internas. Porque a gente sabe que, às vezes, hoje, né, a gente tem essa liberdade, a gente tem essa facilidade para a gente poder falar sobre gatilhos, sobre experiências ruins, sobre traumas, sobre coisas que não são mais aceitas, sobre coisas que não são legais e não podemos mais usar e não vamos mais usar de forma nenhuma. E a gente vai quebrando tabus, vai quebrando estereótipos, vai quebrando barreiras. Só que ainda existem pessoas que passam por algumas coisas e existe já aquela geração que já nasceu fruto de várias conquistas, então que não passou por muita coisa e que às vezes acha que não tem motivos para você fazer, por exemplo, você achar ruim, é só uma palavra que você quis usar, é só um exemplo que você quis dar. Mas como que isso afeta a pessoa ali? Qual que é a vivência que aquela pessoa já teve para aquele exemplo que a gente está usando é totalmente pejorativo, né? Todas as questões que já foram derrubadas, lutadas, vividas antes disso acontecer, para chegar naquele ponto assim, ok, você ainda não conhece, ainda não sabe, ok, porque a gente está nesse processo de desconstrução. Tem toda uma galera que já nasceu e que nasceu após várias e várias conquistas, e que para elas esse novo normal que a gente está vivendo hoje é tudo que elas conhecem. Então todo um cenário que a gente fala de preconceito, que é bem recente para nós, mas que para essa geração não existe, ainda tem esse conflito. Eles pensam, será que foi isso tudo mesmo? E a gente fica, como que eles não conseguem perceber que era tão ruim agora que não é mais? Sabe, ainda tem esse meio termo, porque, né, é um avanço histórico, é um passo. A evolução não acontece de uma vezada só. A gente está vivendo esse processo de transformação. E ele vem de longa data, vem de um longo tempo. Muita coisa a gente já conquistou, mas a gente ainda tem muitas coisas a conquistar e é um aprendizado constante. A forma que a gente pode, na minha visão, que a gente pode fazer para melhorar, para a gente evoluir a situação, é coisas como essa que a gente está fazendo hoje. É sentar, bater um papo, trocar uma ideia, e a galera que ainda tem alguma confusão, tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente ter um pouco de paciência e sentar e explicar. Porque às vezes falta um pouco também da gente dar essa abertura para as pessoas que querem aprender. Porque a gente sabe que tem uma galera também que quer fazer merda e tudo bem. E quer botar desculpa no que não... eu não sabia. Tem uma galera assim e tudo bem. A gente perder a paciência sim, mas a gente tem que, às vezes, tentar ver essa galera que realmente está na dúvida, porque ainda existe realmente uma galera na dúvida. Sim, é verdade. O Edu falou aí
falou muito bem, cara. Isso é muito real. Muita gente não sabe de todo o histórico de tudo que passou, né? E não entende por que tal palavra é tão pesada. E tem muita gente que também. Desculpa, ainda tô um pouco afogado. E tem muita gente que também não sabe que o quanto é importante essas conquistas, né? Então isso é muito real mesmo. O Edu tá falando muito bem aí. Mas essa questão. Vamos tentar agora. Eu vou fazer eu vou ler um pouco o chat aqui, mas depois eu queria que a gente resolvesse uma questão aqui importante. Vamos tentar. É um pouco difícil de fazer isso, mas vamos tentar falar coisas que não se deve mais utilizar. Mulato, última vez que eu vou usar hoje, por exemplo, é uma que não devemos mais falar. Ponto. O que mais? Já falamos sobre isso, tá bom? Depois a gente tenta falar também. Se a gente não vai falar mais isso, pode substituir por isso. Porque às vezes é uma coisa que precisa ser descrita, né? Às vezes não. Às vezes a gente pode só ignorar, né? Então, não importa. Por exemplo, já a gente fala sobre isso. Mas antes, o Zé, ele perguntou... Ele falou o seguinte aqui no chat. Ele perguntou: eu estou vendo um movimento de RPG nacionais com a temática afro. Como você vê a recepção desse tema hoje em dia na comunidade nacional? É pro Lucas, tá? Principalmente com o afrofuturismo após o filme do Pantera Negra. E aí, como você vê esse movimento aqui no Brasil, depois dessa questão do Pantera Negra, que foi também um marco importante, né, cara? A gente via, eu via, pelo menos na época, no Facebook, olha só, Facebook, as pessoas postando fotos, tipo, emocionadas ao ver um cartaz de um cinema, de um blockbuster gigantesco de uma pessoa negra lá, né, cara? Tipo, pô, isso pra gente é tipo... Mas, tipo, cara, pra vocês, eu não sei se pra vocês específico, mas pra muita gente foi muito emocionante, né? E é difícil entender isso, porque pra nós é tão normal, né? Mas como é que tá sendo esse movimento aí, Lucas? Fala pra gente. Cara, eu acho que tá sendo um terreno muito frutífero, assim, porque acho que depois do Kalimba, que lançou em 2020, 2021, não tô lembrado ao certo, mas pós-Kalimba, eu acho que abriu a porteira, sabe? Pra muita gente começar a fazer mais sobre temas afro. O Kalimba não é afrofuturista, né? Ele é como se fosse medieval, só que africano e tal, inspirado na África, etc. E foi um dos maiores financiamentos coletivos de RPG do Brasil, tá ligado? Não sei se foi o terceiro ou quarto maior, mas foi muito grande o Kalimba, Sim. sabe? Então, depois dele, eu acho que a galera tá mais receptiva, sim, pra esse tipo de narrativa. Porém, ainda tem uma exotificação muito grande. Não sei se vocês vão entender, mas tipo, ainda é visto com um olhar muito exótico, tá ligado? Não é um jogo, as pessoas não veem muito como um jogo como qualquer outro. É um jogo, tipo, olha que diferente, sabe? E eu vou voltar a bater naquela tecla que a gente, mesmo a gente estando no Brasil, isso sendo nossa cultura, a galera sempre vai achar muito menos exótico se a gente vai jogando num reino europeu, por exemplo, sabe? Porque é o que eles estão acostumados. Do que se for um jogo igual o Mojubá, que é um jogo mega, hiper, super brasileiro, tá ligado? Muito brasileiro e muito identificável, sabe? Não precisa necessariamente ser negro pra se identificar com o Mojubá, tá ligado? É um jogo que é muito identificável pra gente como brasileiro, só que muita gente ainda fica meio... muito na defensiva, sabe? Pra tentar... E defensiva no sentido de ficar tipo, não, mas eu tenho medo de narrar e falar alguma coisa errada, sabe? Quando é só você narrar um jogo como se você estivesse fazendo qualquer outro, tá ligado? Fica a dica Então, aí, pessoal. Pra eu mim acho também. que eu acho que é uma parada que tá sendo muito bem recebida, sabe? Eu acho que o sucesso de Mojubá é muito, a maior parte, assim, por causa da temática que eu trouxe com ele. Entendi. Então, acho que isso ajudou muito a trazer a galera pra prestar atenção no jogo, sabe? Mas acho que sim, é muito bom, é muito frutífero, estão vindo mais e mais jogos aí, vão continuar vindo, não acho que vai parar de vir tão cedo. Acho que é uma onda que tá começando. É a questão da identificação, né? Quando ela começa, a gente começa a abrir as porteiras. E é por isso que a gente já tentou, tá, gente? Principalmente o Kalimba, o Mojubá agora com essa primeira conversa que a gente tentou com o Lucas, provavelmente também vamos fazer. Mas a gente já tentou trazer o Kalimba, porque eu conhecia já o... Esqueci o nome do autor. Pirraça, o Daniel Pirraça. Oi? O Daniel Pirraça do Isso, Kalimba? o Daniel, pô, eu fiz até entrevista com ele. A gente já tentou trazer pro movimento, mas é que o Daniel tá corridaço, né? Mas a gente vai fazer ainda.
Mas eu acho que é importante as streamings, né? Como esse papel de identificação pra galera normalizar. Porque é fácil tu jogar D&D, é fácil tu ver, cara, tu vê uma pilha. Daí é como tu falou, Lucas. É aquela questão do exótico, né? Um dia no Sim. mês a gente vai jogar sei lá, o jogo de uma página ali. É tipo isso que a galera tá imaginando. E não é pra ser assim. É pra ser um jogo pra ser jogado no dia a dia. Como tu joga Vampira Máscara, como tu joga Tormenta 20, como tu joga whatever, né? Então, mas isso só vai acontecer quando a gente popularizar. E uma coisa que eu digo muito é que a gente aqui no Brasil, isso todo mundo sabe, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? Essa questão de nada que é feito no Brasil é bom. Eu já vi gente falando que queria conhecer o Tormenta 20, os autores, né? Porque ele só conhece a galera da Jambô que trouxe pro Brasil. Não, brother. O Tormenta é brasileiro. Não é. Tu tá maluco? Sério, eu tive essa conversa, Tá gente. de Às vezes eu queria ter sacanagem. gravado isso. Porque é um absurdo. O cara não consegue conceber que o Tormenta 20, pelo sucesso que fez, por tudo mais, é um jogo brasileiro. Não consegue conceber que o Kalimba é um jogo brasileiro. Não consegue conceber. Entende? Então, tipo assim, a gente tem esse negócio. E a gente precisa parar com isso. Então o cara fala com muito orgulho que joga D&D quinta edição. Mas o cara não fala às vezes que. E joga, às vezes fala que de Tormenta achando que é gringo. Porque se soubesse que era BR, não tava falando. Então, e tem que acabar com isso, cara, sendo bem sincero. A gente até há um tempo atrás, a gente podia reclamar das editoras e dos autores brasileiros porque tinha pouco. Isso é uma realidade. A gente tinha pouca coisa sendo produzida no Brasil, ou pelo menos tinha pouco enfoque nas coisas produzidas no Brasil. Daí eu não sei porque eu também não tava por trás do movimento assim. O movimento nasceu em 2018. Né? Mas tinha ali a Jambô com o Tormenta, tinha a Burô, que antes era Redbox, com o Old Dragon. O que mais? Daí tinha um ou outro ali, né, que era... Agora a galera vai me apedrejar porque eu não falei do sistema que ela ama. Tinha Tagmar, tinha Daimon ali. Então tinha alguns cenários ali, né, pra aqui, pra lá. Mas não tinha, tipo, a vastidão que nós temos hoje, né? Vocês têm que concordar que hoje a gente tem muito RPG. Então, dá pra realmente escolher qual é o seu gosto, cara, e testem. Pô, não gostei? Tudo bem, faz parte. Mas sai do D&D, pelo menos uma vez. Eu digo, pelo menos uma jogatina do mês, se você joga toda final de semana, uma vez por mês troca o D&D. Com o tempo vai virando duas, vai virando três, quando vê você nem lembra mais de D&D, galera. D&D é legal, um sistema jogado pelo mundo todo, teve 5 edições, etc, etc, tem 1 bilhão de game designer pra balancear e ainda assim às vezes eles erram, mas a questão é importante, o D&D tem essa importância porque ele basicamente criou, né, toda essa coisa, desse movimento, desse jogo, essa história, né, mas gente, a gente precisa também ver outras coisas, né, e isso é muito importante, o que o Lucas fez, o que o Daniel fez, que é também trazer não somente pro Brasil, mas também pra realidade das pessoas que jogam RPG. Porque é o que o Pantera Negra fez com a questão dos super-heróis, sabe? Tu não vê ninguém no Pantera Negra que é um cara branco, descoladão, que é o cara fodão e tal, que nem tem todos os filmes, saca? Isso é importante pra questão da identificação, pra questão de a gente olhar aquilo como normal. E se alguém olhou aquilo e falou assim, nossa, eu não gostei, amigo, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Mas tu já deve saber, né? Puxando um pouco a brasa para minha sardinha, assim, é mais ou menos o que aconteceu, guardadas as devidas proporções, com Capitã Marvel. Os caras, não vejo por que tem demais, não sei o quê, e a mulherada tudo emocionada no cinema. Porque é assim, é mesmo. Exatamente. Tipo assim, foi emocionante. É um filme emocionante para quem esteve não foi representada durante sua vida toda, praticamente. Eu acho que foi o primeiro, porque, né? se você olhar, se você olhar assim em perspectiva, então quer dizer que vocês estão falando que não existia mulher no cinema? É claro, existia. A mocinha, que devia ser salva pelo super-herói,
a coadjuvante, a melhor amiga, aquela pessoa que ajuda o herói a superar os seus traumas e não sei o que, se tornar uma pessoa melhor. Mas pegar o vilão e encher de porrada, a Miss Marvel a Capitã Marvel foi um divisor de águas. Tanto que quando eu fui ver no cinema, né, foi interessante, foi sintomático. Teve uma série de cenas assim, no cinema você só ouvia os suspiros femininos. As moças assistindo junto com os caras e tal, e você só ouvia assim, voz de mulher. Isso é! Um silêncio do lado masculino. Quando saí da sessão, tudo que as meninas secando a cara. E ai, muito massa, muito foda. Os caras, tipo, o que é que tem de mais isso? É que tá acostumado. É o mesmo motivo que nós LGBT, que ia mais, quando a gente vê um personagem de destaque em alguma narrativa pop e bem representado e que, né, é um bom personagem, que ele não se resume à sexualidade dele, a gente vibra, a gente acha o máximo, porque não é muito comum. Né? Até... Por isso que euforia... Toda menina trans está morrendo de felicidade em ver euforia, uma personagem bem representada. Isso é uma coisa até bem interessante, Elisa. Que até, eu acho que cara, se eu não me engano, foi no penúltimo Jambô com Spoilers, ainda que eu gravei com o Matheus. Teve um conto onde tinha um romance, teve um personagem que ele teve um romance com um outro personagem. E os dois eram gays. E só que foi natural, não foi forçado, não tritão, foi. Né? Não, foi o conto do. Foi o conto do. Do Vinícius. Não, e aí não, o personagem não. era o Tritão. Não. É outro personagem. Foi o conto. Ah, esqueci o nome do conto agora. Depois eu olho ali. Mas foi o conto da guerra lá, que tem eu vou dar um spoiler aqui, gente. Que eles têm que ela volta no tempo toda a vida, que ela invoca a tormenta, ela volta no tempo, ela volta no tempo. Esqueci o nome do conto agora, desculpa, gente. Mas o que importa. Sim, também. Esse é o do Remo. É o do Remo, é tatuagem. Isso, tatuagem do dragão vermelho, exato. Esse conto foi muito a autoria do início. A autoria do Remo de Biscoito. Então também. Tem um determinado momento que acontece isso, né? E tipo, não é sexualizado, não é estranho, não soa estranho. Se teve gente que achou estranho, provavelmente, mas se botar um homem e uma mulher ali, e você ler normal. Eles botaram 2 homens, e eu particularmente li normal. Eu achei legal a situação, como aconteceu, não foi forçado. Isso que é importante, a gente precisa ver mais disso, né? Mas, gente, vamos lá, vamos pra parte pesada agora. Pesada não, né? Palavras que não devemos mais utilizar. Vamos lá. Lucas, começa com você, pode ser? Algumas que vêm na tua cabeça aí. Gente, lembrando que nenhum de nós aqui somos só cagadores de regras, tá? Nenhum de nós aqui é líder de movimento ou qualquer coisa do tipo, né? Eu, particularmente, sou nada. Eu sou líder do movimento, mas do RPG só. Nenhum dos outros. Então, sugestões, coisas que nós ouvimos, coisas que nós pensamos, tá? Então, não levem a ferro e fogo. Como a gente disse no começo, pergunte pra pessoa como ela se sente melhor, né? Até uma coisa que a gente precisa normalizar também é essa questão dos pronomes, né? Quais pronomes que a pessoa usa, né? Qual que ela se sente mais confortável. Mas, Lucas, começando aqui agora contigo, então. Tem alguma aí na cabeça já, algumas palavras que tu já pensa ou não? Ah, cara, palavra assim, eu não consigo, tipo, sei lá, mulato é meio errado usar, tá ligado? Mas eu acho que eu não consigo pensar em mais nenhuma, assim, palavra pra você não usar, tá ligado? Não chamar ninguém, sei lá, não sei se for falar isso na Twitch, mas não sei, chamar criolo, tizil, etc e tal, esses apelidos mas daí assim, já todo mundo odeia o Chris. Já é bem, exatamente, já é bem xingamento também. Esses aí são óbvios, assim, né, gente? É foda, mas eu realmente não consigo pensar em nenhum não, cara, alguma palavra pra não usar, assim. Eu acho que
mesmo se eu tenho pra mim que se você parar de usar certas palavras e não continuar com o mesmo pensamento, eu acho que não vai mudar muita coisa, sabe? Entendi. Você vai ficar só polindo as palavras, mas a mensagem vai ser a mesma. Então, acho que é mais importante do que pensar nas palavras pra mudar, é pensar no pensamento pra mudar, tá ligado? Internalizar, Acho que isso é o né? principal. Isso é o principal, mudar a mente. Exatamente. Boa dica. Boa dica. Elisa, tem alguma aí que tu acha? E, gente, não falando só de raça, tá? Pensem também. Raça é complicado. Mas né? Vamos lá, vamos usar a terminologia do nosso querido IBGE, né? Mas vamos lá, não falando somente de raça, mas também falando de questões de descrição. Estamos falando de descrição sem preconceitos, independente do que seja. Lembrando que tem algumas descrições que não. Tipo assim, por exemplo, sexualidade. O que diferença faz pro guerreiro se ele gosta de um homem, de uma mulher, de um orc, de um gnomo ou de um cavalo que anda, que é bípede? Nenhuma, tá ligado? Então, descrições que façam sentido, principalmente, né? Por exemplo, PCD, né? Questão de pessoas com deficiência. Se o cara não tem um braço, o quanto que isso pode ser ruim de ser descrito? Porque acontece, principalmente se a gente está falando de medievalismo, acontece bastante. Decepção de membros, etc, etc. Tá certo que se a gente for jogar com alta fantasia, tem questão de cura, etc. Mas como descrever isso, sabe? Sem deixar ninguém se sentindo mal. Elisa, quer falar um pouquinho? Eu acho que a minha visão a respeito dessas... Eu concordo muito com o Lucas a respeito da mentalidade, que é importante. De uma maneira geral, eu não posso falar por outras pessoas, né? Claro. Mas eu, como membro de uma minoria política, posso dizer o seguinte: eu acho que não é legal quando você torna aquilo o principal atributo do personagem, seja o que for. A mulher que é a indefesa. Por exemplo, ao invés de ser o guerreiro fulano. Isso. Ao invés de você é um personagem interessante, com suas próprias ambições e vontades e tudo mais, e personalidade, e não centra especificamente naquilo. Por exemplo, você está falando a respeito, puxando novamente para o meu lado. Não. Então, coloca ali a guerreira lésbica. Não, isso daí é do lado da lésbica tem não sei o quê. Não. Sabe? Isso não é muito legal. Virar ponto de referência e toda definição do personagem, do vilão, seja tanto para RPG como para você escrever literatura, ou então você escrever seu próprio RPG, se aquela característica é a principal característica do personagem, ele é um personagem fraco. Ele é um personagem mal descrito, ele é um personagem mal pensado. Se a principal característica da personagem for ela ser uma personagem transexual, então sua personagem é muito fraca. Ela tem um conjunto de coisas. É um detalhe do todo. Ela tem... Exatamente, uma característica. É como, sei lá, me descrever que eu uso óculos. Meus óculos não são minha principal característica. É um acessório que eu enxergo mal. Mas, assim, tem todo um âmbito de coisas que constroem. Então, se o seu personagem é construído em cima de qualquer característica, mesmo que não seja uma característica de minoria, sei lá, é rico. O personagem é rico. E o que mais? Ele só é rico. Então, é um personagem muito fraco, sinto muito, repense. Mas tanto para você jogar com ele, quanto para você mestrar como é você, não tem graça. Mas assim, vamos lá. Vou usar o advogado diabo aqui. Vou descrever um orc, tá? Vamos lá, para ser um gênero que não, né, independente, assim, nenhuma minoria, né? Minoria de orcs. Falando sério agora, vou descrever um orc.
vocês veem o orc chegando com a pele cinzenta, vocês veem várias cicatrizes no peito dele, o olho esquerdo dele é vazado, tem uma cicatriz de cima a baixo, o cabelo todo raspado, com a barba bem comprida, com algumas falhas em alguns pontos, mostrando cicatrizes aparentes também, as presas pra fora. Então, são descrições que tu já imagina um guerreiro experiente. Então, algumas coisas são interessantes, eu acho, tu descrever. Sim. E algumas coisas não. Este orc, ele gosta de gatinhos. Tipo, então, Não, mas aí é que tá. Olha bem. Olha a diferença. Eu tô jogando com você, certo? Aí você me diz isso, ele pode ser o meu antagonista naquela luta, mas se ele for um inimigo recorrente e importante, o fato dele ser guerreiro, com o passar do tempo, vai se tornar secundário. Ele não é resumido por ser guerreiro, como ele não é resumido por ser orc. Sim. Você pode até usar esse argumento, esse artifício da aparência no primeiro contato, na primeira maneira de expor o personagem em jogo ou num texto. Mas se não for além da aparência, não está fazendo muita coisa. Claro. Por exemplo, por que muita gente reclama dos homens que escrevem as mulheres? Quando um homem está escrevendo um personagem menino. Porque a maior parte dos homens, enquanto as narrativas estão porque fulano é muito inteligente, não sei o que, retrata a psique do personagem, a personagem feminina aparece, a primeira coisa que descreve é a aparência dela. Ela é alta, é loura, é gostosa assim, gostosa assada. Enquanto muitos personagens masculinos a aparência não é relevante, a feminina primeiro vem a aparência. Então, isso incomoda. Por quê? Porque é uma maneira de objetificar. Certeza. Se a personagem é resumida aos atributos físicos, então é uma personagem ruim, feita de uma maneira bem medíocre. Sim. Bom, Edu, alguma coisa pra falar aí? Cara, eu só concordo com o que o pessoal falou e assino embaixo. O negócio é mais... tem coisas que, igual, né, eu tinha comentado mais cedo, e você resumir o personagem a uma característica, a um ponto específico, e tornar aquilo o fator principal né, eles comentou, você tornar um personagem muito fraco, muito raso, uma cena muito ruim. Você tá usando um estereótipo para trazer à tona alguma coisa e aproveitar só, vamos colocar assim, o negativo que o estereótipo tem para te apresentar, e não todo o resto. Igual, por exemplo, lá você vai usar... como você vai descrever uma pessoa sem um braço? O Tormenta 20, na capa dele, um dos personagens principais está sem um braço. Só que numa posição de batalha e coisa e tal, com a faixa no braço e tudo, você pensa, pô, o cara tá incessantemente numa batalha e tá dando tudo de si pra batalha. Perdeu o braço em batalha, mas não desiste. Você não quer passar esse tipo colocar de mensagem. o PCD Você não tá... em situação de inofensivo ou debilitado, né? Exatamente. E não só nesse ponto. Você não tá resumindo o personagem a um braço aleijado, entendeu? É um detalhe que o personagem tem, que ajudou a reforçar o personagem, só. Não a ser o personagem em si. Certeza, com certeza. Bom, Como gente, também é uma luta, entre aspas, assim, em relação à maternidade. As personagens mães, elas são mães e acabou. Na maior parte dos lugares, entendeu? Em RPG é muito comum, ou você ignora a existência, porque não existem mães. Todo mundo cresce por brotamento, né? Ou então toda a personalidade da personagem se resume a ser mãe, que não é um caso, né? Então, nesse livro aqui isso tem não que pensar acontece, também né? por esse Fica a lado. Mas não é patrocinado isso aqui. Jambô patrocina nós. Bom, Eu sou suspeita porque eu revisei, preparei o texto, meu marido desenhou tudo. Sou suspeita.
Bom, mas vamos lá, vamos começar a encerrar que a gente já bateu o nosso horário aqui. Eu só vou ler 2 comentários aqui que o Rony escreveu pra gente, tá? No decorrer da nossa conversa. Pode ser que seja um pouco descontextualizado, mas é que eu queria... A conversa fluiu legal, então eu fiquei assim de pausar pra ler, mas eu vou ler porque o Rony se prestou a escrever aqui e eu acho que é bem interessante, olha só. Ele fala o seguinte: o cenário Legião do Tio Nitro é bem diversificado também, onde temos inúmeras as criaturas humanoides, não são apenas, não são de apenas uma linha de alinhamento, inclusive personagens que não possuem sexo e têm um dialeto de gênero neutro e só usam identidade de gênero quando convivem com outras raças. Essa questão da identidade de gênero também é bastante importante, né? Pela questão de, aquele personagem, é como você falou, né? Uma mulher. O que é importante ela ser uma mulher? Por quê? Aonde tu vai ir com essa descrição que ela é uma pessoa do... né? Aonde? Tem que tomar cuidado com isso, né? E também não fazer aquelas mulheres super fortes, musculosas e tal, e tirar toda a feminina. Porque se a mulher ela não é indefesa, ela é musculosa e o Hulk. Tá ligado? Tem que ter um meio termo, cara. Tem que ter uma mulher que saiba lutar também. Porque nem todo cara que é um guerreiro forte, ele é musculoso e o Hulk, tá ligado? Ele só é um lutador bom. Né? Mas tudo bem. Isso aí são outros 500. Sejam criativos, galera. Parem com esses estereótipos. É verdade, né? Parar pra pensar, estereótipo é uma falta de criatividade em uma palavra, né? Às vezes é importante, admito. Às vezes é importante a gente ter um estereótipo. O estereótipo, sei lá, pra galera ter identificação, né? Por exemplo, tá, gente? Mulher, cabelo comprido. Isso é um estereótipo. Cara, se tu falar que tem uma pessoa de cabelo comprido, é até legal às vezes brincar com o estereótipo de fazer o inverso. Então, acho que tem algum cachorro se matando ali na rua, né? Tu vê uma pessoa de cabelo comprido, daí o cara vai lá e é um roqueiro, né? Quem nunca viu essa piada, saca? Então, tipo, às vezes tu dá uma brincada com esses estereótipos, é interessante. Mas tem que tomar cuidado pra não virar, como vocês falaram durante todo esse tempo, né? Aquilo que define o personagem, né? Mas são estereótipos, às vezes são importantes, mas a maioria das vezes é falta de criatividade. Então, fuja deles. tô errado, gente? Vocês também não acham isso? Ou subvertam-os, também é muito divertido. Também é legal. Subverter estereótipos, subverter expectativa. E também tem o seguinte: estereótipo é interessante, principalmente para quando você... Se você não vai subverter, é interessante para personagens que não são tão importantes. Assim, tipo, você tá numa taverna cheia. Tem um mago magro, tem uma clériga de vestido branco, pronto. Tem um anão com machado. Genérico, né? Você só tá descrevendo assim. São as pessoas genéricas que estão enchendo a taverna. Você não vai saber aquilo ali porque não é interessante. Não é importante. Então, é plano de fundo, aí nesse caso tá tudo bem. Legal. Bom, o último comentário aqui do Rony, ele falou o seguinte: Dungeon Road, putz, gente, meu inglês. Dungeon Roads tem uma cartilha falando sobre como as classes e raças eram tratadas e trazendo um novo olhar para o RPG. Dentro disso eles falam que em uma possível segunda edição eles trocariam o termo raças como ancestralidade. Eu tô vendo bastante essa tendência. E também a questão do gênero neutro dentro de alguns livros de RPG, o que é meio importante, não, é importante, né? Porque todo livro, leiam, tá escrito o narrador, o mestre. É ou não é? Exceto o sétimo mar. Pois é. O sétimo mar é todo no feminino. Também God Tiny Save the Dungeon. Queen. Também Tiny Dungeon também. É todo feminino. Tem alguns que já estão vindo com essa linhagem, com essa linha. Isso é importante, né? Porque o gênero neutro, a gente sabe que não... Tem duas vertentes aí. Tem uma galera que abomina, tem uma galera que acha que é o sucesso, que é a solução. Eu não tenho lugar de fala pra isso, gente. Pra dizer o que eu... Sinceramente, não parei pra pensar, pra dizer o que eu acho. Mas eu sinto que a galera tem muita estranheza. Fala, Elisa. Como estudiosa da língua, assim, de uma maneira geral, eu posso também... O que eu posso dizer a respeito do gênero neutro é assim... O pessoal que acha estranho e tudo mais, está exagerando.
porque, assim, existem maneiras de se deixar um texto neutro sem necessariamente usar a neolinguagem, que é uma saída incerta, mas ainda está em teste, que é o elo, delo, que é a neolinguagem. Mas existe maneira de você escrever um texto sem você marcar o gênero. Você só precisa pensar um pouquinho, dar um certo trabalhinho. Mas dá um trabalho. Mas dá um trabalhão, Elisa, desculpa. Eu nem escrevo tanto assim, mas é porque o português é uma língua desgraçada. Tudo é A, O, E, tá ligado? Tipo, é difícil, gente. Aí lá vem o latim, é por causa da derivação, aí já entra outra história e outra parada. Mas sim, é difícil. Você costurar os retalhos da... Você falou, Edu, perdão? Costurar os retalhos dá nisso, que a nossa língua é um monte de retalho, né? Pegou influência de um monte de outras línguas. Mas, ó, gênero neutro e esses tipos de coisa dentro do RPG, eu acho que é um tema legal pra gente falar no futuro, seguindo essa mesma linha de preconceitos, de quebra de paradigmas. Fala, Elisa, desculpa. E eu vou te dizer uma coisa, é possível fazer porque, assim, a Karen, ela acabou agora de entregar um livro-jogo, Legacy, que é, assim, muito revolucionário para o Nerdcast RPG, e eu estou revisando, né, a versão final, e eu vou lhe dizer que ela não marcou o gênero. Nenhuma palavra? Mais ou menos 600 páginas. Nenhuma palavra. O personagem jogador, que é você, para você se sentir representado no texto, seu personagem não tem marcador de gênero. Olha que os outros personagens, os NPCs da história, os que vão atrás da história, eles têm marcadores, são homens, mulheres e tudo mais. Mas seu personagem, o detetive, a pessoa que vai investigar toda a história, o seu personagem, em outros livros-jogos é o Bárbaro Buntar, a maga não sei quem, no livro da Karen não tem marcador de gênero. Entendi. Olha que eu vou jogar esse jogo ao vivo aqui. Eu dizer isso. Ó, Karen, tô de olho. Eu lhe garanto porque eu estou revisando e tenho certeza absoluta disso. Mas tu concorda comigo que é difícil. Tipo, tu já falou, o detetive já era, tá ligado? Claro que lá ela pode ter usado outra palavra, ter usado outra terminologia. Não, então, a Karen é uma pessoa cheia de recursos narrativos, né? É lógico que dá trabalho, é fácil, não é, mesmo porque a nossa cabeça já raciocina dessa forma, né? Mas dá para fazer. Entendi. É possível. Entendi. Como revisora, eu não posso adotar uma coisa que não tem regra ainda. Claro. Completamente, entendeu? Não posso canetar o texto alheio, né? Então, mas dá para fazer. Se a Karen conseguir, é possível. Mas é que também... Mas ó, não, sendo advogado do diabo não, né? Sendo crítico com a Karen, nesse caso ela não deu gênero para um personagem. Imagina um livro inteiro onde não tem nenhum gênero sem usar neolinguagem. É difícil. Cara, não consigo imaginar. Não, aí você tem que ver o seguinte, o gênero presente não necessariamente são dos personagens, são das palavras. Janela é sempre feminino. Não existe o janelo. Sim. Mas vamos, gente, a gente vai entrar numa outra discussão. Entendeu? Vamos voltar. Muito bom, Elisa. A gente pode emendar outro aqui já. A Elisa vai voltar, gente. Fiquem tranquilos. Mas então, o Lucas caiu, gente. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá, porque eu até mandei mensagem pra ele no WhatsApp aqui, porque às vezes a pessoa cai e volta, né? Às vezes até sai um minutinho, mas ele nem recebeu a minha mensagem, às vezes faltou luz, alguma coisa do tipo. Então, tomara que esteja tudo bem lá, né? Depois eu até vou ver com ele. Mas, de qualquer forma, a gente vai se caminhando pro final. Vamos pros jabás, então, e aquela palavrinha final que a gente sempre faz no final de todos os podcasts. Começar com a Elisa. Elisa, pra gente fechar com chave de ouro, última dica aí pro pessoal que quer evitar preconceito na hora da descrição.
E depois já faz teu jabá também, tá bom? Para evitar preconceito na hora da descrição, tente não ser babaca. Antes de tudo. Ficou meio baixo pra mim. Não sei se foi só pra mim. Tente não ser babaca quando você vai descrever. Importante. Não ser aquela pessoa, né? Não seja desagradável de propósito. E escorregar é humano, todo mundo escorrega. Foi mal e continua. Aí que segue. Pede desculpa, né? Acontece com todos, inclusive comigo. Desculpa aí, gente. Não saiu exatamente do jeito que eu queria. Deixa eu refazer. Ou então, depois que já passou, faz isso. Pessoal, realmente não ficou legal aquilo ali. Vou tentar melhorar da próxima vez. Pronto. Resolvido. Isso aí. Sem grandes dramas. Show de bola. E o meu jabá é o seguinte. Acessem o blog da Jambô. Nós temos conteúdo inédito todos os dias, vários redatores, vários pontos de vista diferentes e várias formas de encarar o hobby da gente, o RPG. Assine a Dragon Brasil, a maior e melhor revista de RPG do país, por apenas R$ 7,00 é a contribuição mínima. E agora, dia 17, nós teremos live de Sal e Tormenta. Quem não sabe o que é Sal e Tormenta, eu e o Vinícius Mendes vamos cozinhar ao vivo receitas utilizadas dentro dos livros. Então, ano passado a gente fez ceia, fez doce, um doce para cada deus. Olha então, aí. Agora, dia 17, nós vamos cozinhar ao vivo uma receita deliciosa, um doce em homenagem à neném da Karen do Guilherme. Me sigam no Twitter, @ElisaGen. E obrigada pela oportunidade e por terem convidado, pessoal. É isso aí, Elisa. Fica o convite para voltar. Sempre que quiser aí. Sempre que a gente falar um tema, né? Eu sempre vou lá no Vini, preciso de ajuda, eu preciso de alguém que manje disso. O Vini vai me direcionando. Então fala pro Vini, Vini, quando o Douglas chamar pra tal assunto, eu quero aparecer. Eu vou deixar o Twitter da Elisa aqui, gente. Já deixei o link da Jambô, mas, pô, a Jambô vocês sabem, né? jamboeditora.com.br, vocês acham lá todas as informações. E o Twitter da Elisa também tá ali no chat, tá bom? Gente, o Lucas caiu, infelizmente. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá, talvez energia, né? Brasil, a gente sabe que é, né? Bom, mas pode ter acontecido alguma coisa, esperamos que esteja tudo bem. Mas de qualquer jeito, gente, o Lucas, ele é o autor do Mojubá, que é esse RPG de afrofantasia que parece... Não, perdão, não é afrofantasia, eu falei merda, é afrofuturismo, gente, perdão. Tá? Já foi financiado e agora ele tá no Late Pledge, se não me engano não, tô vendo aqui na minha tela agora, 26 dias ainda falta, gente, já bateu, também agora porque tá no Late Pledge, mas ele já bateu a meta, então já tá saindo, galera, então apoiem se você perdeu, tá bom? Vou deixar o link aqui no chat também, conheçam e normalizem outros cenários, como eu falei, saiam de D&D, quinta edição apenas. E também Tormenta 20 só, também não, joga outras coisas. Mas joguem todos esses. A gente tá jogando Tormenta 20 também, gente. Mas a gente também joga outras coisas. Eu acho que é importante a gente diversificar bastante, tá bom? Então é isso. Eu não peguei o Twitter dele e o Insta, mas eu vou pegar e vou jogar aqui no chat. Enquanto o Edu faz a fala final e já manda o teu jabá também. Eu só endosso o que a Elise e o Lucas falaram, 100%. Principalmente o final ali, não seja um babaca. Não seja babaca de forma nenhuma, entendeu? Não seja uma pessoa escrota. Fale de forma que te deixe confortável ao falar. E se alguém te disser que está desconfortável com a forma que você está falando, pare, ouça, entenda o motivo, pergunte se não tiver entendido, vai aprofundando até entender bem, mas
tenha paciência para entender e não cometa mais o mesmo erro. Porque é assim que a gente vai aprendendo, vai melhorando, evoluindo. Preste atenção, né? E- Principalmente quando a pessoa tá explicando, né? Sim, justamente, para absorver e transformar. Conhecimento sem transformação não é sabedoria. Então investe em Olha aí. sabedoria na lá, ó. A frase não é minha, tá? Não pensem que eu saco frases bonitas do bolso, assim. E quem me segue aí, só para dizer, aproveitar que já estamos aí, ó. Foi inaugurada sábado, né, Douglas? Foi sábado. Sabadão. Sábado inauguramos lá Área de Tormenta aqui no Movimento RPG. Então agora a gente vai ter os posts aí bem bacanas de Tormenta. E esse sábado agora sai um post lá apresentando o cenário de Arton, de onde surgiu Tormenta, quem são os autores. São 20 anos, mais de 20 anos já, né, de estrada. E passem lá que tá bem bacana. Ah, eu tenho um carinho muito grande por Tormenta, gente. Vocês não sabem quanto que eu tô gostando de estar fazendo isso. Porque eu sou da época lá, ó, do 3DTzinho, manualzinho vermelho, do primeiro Tormenta com a capinha amarela, o paladino na capa, assim, Tormenta vermelhão escrito. Eu sou dessa época, de pegar na banca lá, quando era livrinho especial da Dragão. Então, tem um carinho muito grande de estar acompanhando esse cenário, vendo quanto ele cresceu, quanto ele mudou, e tá fazendo aqui coisa pro movimento, tem um carinho muito grande. Então, conheçam a área de Tormenta, que tá bem legal, e vai ter bastante conteúdo bacana. Depois, posteriormente, assim que acabar, material aí da Guilda dos Guardiões, que tá se passando em Arton, acompanhem lá nas quartas-feiras, que eu tô lá. Sexta-feira tem Mutantes Malfeitores, eu tô lá também, acompanhem. Final essa E- sexta, hein? Final. A final, season finale. Tem, nossa, nervosíssimo pra chegar sexta-feira. Quebra pau. Pautorano, É. nossa, mãe. E também teve sexta-feira a segunda parte lá de Mar de Mortos, que é um cenário de lobisomem, um apocalipse que a gente tá postando aqui no Movimento RPG, que se passa no Brasil, e a gente usa aí muita coisa indígena e tal. Então, caso você... Indígena não, como é que é o termo que vocês falaram que eu aprendi hoje? Eu não sabia. Povo Povos originário. originários. Povos originais. Botei lá no texto aí de destaque, essa eu não sabia. Quando eu escrevi, usei indígenas. Então, vou lá. Tem muita coisa dos povos originários lá. Então, quem conhece mais a fundo, quiser passar por lá, ver se eu errei muita coisa e quiser me corrigir, por favor, fique à vontade. Porque foi tudo pesquisa via Google para traduzir algumas palavras, termos, criar umas frases, nomes. Então, o que tiver errado, tiver sugestão para melhorar, aceito sugestões aí para não errar. Valeu. É isso O link aí. tá aí que o Douglas vai colocar, que ele é gente boa. Vou botar o Linktree, é isso que tu pediu? Isso. Tá, Isso. o do texto do Edu, gente, se vocês acessarem lá movimentorpg.com.br, tá na capa ainda, tá? Aproveitem, tanto de Tormenta quanto o de... o do Mar de Lobisomem. Mortos, exatamente, tá na capa, acho que os dois ainda. Bom, tá aí o Linktree do Edu. Galera, só pra gente finalizar, vou passar duas coisas aqui. O calendário do Movimento RPG e também preciso falar sobre o patronato. Gente, o patronato era hoje, eu esqueci que eu tinha que fazer o concurso de sorte. Dá tempo, produção? Acho que dá, a produção tá ocupada com outra coisa. Gente, eu vou fazer o nosso concurso de sorte aqui, porque hoje, pra quem não sabe, o Movimento RPG tem um patronato, é o nosso processo de assinatura, onde a galera participa e concorre a livros físicos todos os meses. E hoje nós vamos dar nada mais, nada menos do que um Mutantes e Malfeitores ofertados pela Jambô Editora, galera, tá? Livro lindão, assim, pra quem gosta de quadrinhos, é lindo demais, gente, de verdade. Pra quem não gosta de quadrinhos, continua sendo lindo demais, inclusive, fica a dica. Mas, vamos fazer esse concurso de sorte aqui rapidinho, então. Prometo que vai ser rápido, tá? Eu só tenho que abrir um PDF com os números da galera e o o site que faz a escolha aleatória pra gente, tá bom? Rapidinho aqui. Esqueci, gente, eu ia passar batido já. Bom, aqui estão os números, tá bom? Os números vão de... Jesus... De 1 até 283, tá? Esses números são públicos, eles têm lá no patronato, você consegue encontrar. Ou então você também pode acessar lá os patronos que são
no grupo do patronato também tem, eu sempre mando para eles essa lista. Mas, para você participar desses concursos de sorte que nós fazemos, você precisa ser um patrono, tá? Custa R$15 por mês, você tem acesso a várias coisas dentro do Movimento RPG, inclusive livros físicos todos os meses, tá bom? E também... ou então você pode ser um inscrito. Os inscritos também ganham chave aqui no Movimento RPG, tá? Ah, Douglas, eu me inscrevi esse mês. Então, se você se inscreveu esse mês, tanto no patronato ou aqui mesmo, você só vai ganhar no próximo mês. A gente sempre gera as chaves no dia 1º de todo mês. Então, se você entrou no dia 1º, a gente já gerou a chave do dia anterior. Então, só vai entrar de novo no próximo mês. Então, você não vai concorrer ao Mutantes Malfeitores se você entrou esse mês, desculpa. Mas você vai concorrer ao livro que vai ser no próximo mês, que eu ainda não sei qual é. Mas eu vou descobrir ainda essa semana, provavelmente. Vamos ver qual editora vai chegar com o livro aí. Não sei, mas eu tenho outras coisas aqui bem interessantes. Não vou falar agora. Mas, vou parar de enrolar. E vamos lá. Hoje, então, o primeiro... Felizardo da noite vai ganhar um Mutantes Malfeitores, lembrando que este livro, tá? Conforme as novas regras do patronato que entraram em janeiro de 2022, nós não vamos custear o frete, o envio, tá bom? Mas a gente acaba fazendo o envio via registro módico, o que custa em torno de, sei lá, até hoje o mais caro que deu R$10, tá? Mas a gente não tá, a gente fez uma pesquisa lá com os nossos patronos e eles preferiram receber livro de qualquer editora e custear o frete do que só de algumas editoras que iriam custear o frete. Então a gente conversou com eles antes, essa foi uma decisão unânime deles, então nós decidimos isso, tá bom? Se você receber o livro e falar assim, não, Douglas, eu não quero custear o frete, não tem problema. A gente pode, você fala lá no patronato se você quer trocar com o próximo prêmio, ou então a gente faz de novo uma outra escolha de sorte na próxima taverna da próxima segunda, tá? Vai funcionar assim. Vamos lá. Então, um número entre 1 e 283. Lembrando que esse ano também nós começamos a presentear os colaboradores do Movimento RPG com chaves, tá? Uma chave por mês, para aqueles que cumprirem as metas. Então, se você quiser, inclusive, não puder ser um patrono e quiser ser um colaborador do Movimento RPG, vem pro nosso time que tá facinho de entrar, né, Edu? Só precisa escrever bem. E ser pontual. Né? Vamos lá. Só 283. Entre 1 e 283. Vamos lá. 210. Vamos ver quem foi o Felizardo. 210. Caraca, eu não acredito. Ricardo Krunchinski. Esses dias no patronato eu falei pra eles a quantidade de chaves que cada um tinha. Ele tinha tipo 3 chaves. Daí ele falou, putz, vai demorar muito pra mim ganhar alguma coisa. E ele acaba de ganhar o Mutantes e Malfeitores. Terceira edição, ofertado pela Jambô Editora. Cara, parabéns, mano. Sorte pra caramba. Deixa eu anotar o número aqui, porque senão depois eu esqueço, né? Que eu tenho a memória de uma berinjela. Vamos lá. Próximo, então, vamos ver quem vai ganhar a camiseta da Bar do Shop, ofertada lá pela Bar do Shop. Tá aqui, enlouquecer tudo aqui. Uma loja de RPG, de camisetas de RPG, nerds, tem várias temáticas lá, galera. Conheçam, qualidade excepcional. As camisetas eu boto a minha mão no fogo, tá bom? 283, né? Vamos lá de novo. Lembrando que se der o 210, a gente sorteia de novo, tá? A gente faz de novo a escolha aleatória. 227, vamos ver. 227, João Carlos. Eu sei o nome dos patronos, vocês só estão vendo a chave aí meio, né, aleatória, mas eu sei o nome dos patronos, então 227 foi o João Carlos. Parabéns, João. Você acaba de ganhar uma camiseta da Bar do Shop. Agora vamos ver quem vai receber a aventura pronta, que a gente produz todos os meses um PDF de aventura pronta e a gente manda para todos os patronos, né, sem custo adicional, mas um patrono recebe ela impressa, encadernada, bonitinha, em papel fotográfico, lindo, lindo. Papel, esqueci o nome do papel, mas é papel que parece de fotográfico, para mim que sou burro. Mas é um papel bem legal, gente. Vamos lá. 283 de novo, eu já esqueci, ó, falei. Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Ué, bugou. 127. Vamos ver. 127.
Jack, nosso querido Jack, olha só, ele ganhou com a assinatura dele da Twitch. Não foi com o patronato. Parabéns, Jack. O Jack, além de patrono, ele é assinante na nossa Twitch. Então, parabéns, Jack. O Jack ganhou mês passado uma camiseta, esse mês ele ganhou a aventura. Parabéns. E por fim, então, né, o último presente aí que nós vamos dar este mês é um PDF, também ofertado por alguma editora, né? A gente normalmente pergunta para a pessoa qual é a editora que ele prefere e a gente fala com a editora se existe a possibilidade. Vamos lá, então. 24. Quem é o número 24? Vamos ver. Alexandre Müller. Parabéns, Alexandre. Alexandre é um dos patronos mais antigos. Acho que é o terceiro patrono que nós tivemos no Movimento RPG. Parabéns, Alexandre. Você acaba de ganhar um PDF de alguma editora de sua escolha. É isso então, galera. Falei que ia ser rápido. Talvez tenha demorado um pouquinho porque eu sou meio enrolado, mas a gente conseguiu finalizar. Parabéns pra você. Parabéns pro Jack, pro João, pro Ricardo e pro Alexandre. Parabéns. Cara, obrigado por acreditarem no nosso trabalho. O patronato ajuda a gente a manter o Movimento RPG em dia, tudo funcionando. E, caras, de verdade, obrigado por acreditar na gente. E eu tenho uma novidade. Eu recebi patronatos hoje e provavelmente a gente bateu a meta. Então acho que a partir de março nós vamos ter 5 prêmios. Ou seja, além das 4 que nós já temos, teremos também um kit de miniaturas sendo enviados todos os meses. Galera, patronato Movimento RPG só R$15. Entra logo, corre que ainda dá tempo, galera. 3 chaves por mês, 3 chances de ganhar por mês. Aproveita que em junho a gente já prometeu que as coisas vão mudar, hein? Presta atenção. Então entra agora. Acho que é isso agora, gente. Desculpa se eu vou passar o calendário ultra rápido, mega blaster rápido. Amanhã teremos Starfinder a partir das 9 da noite. Segunda temporada da nossa série de abdução, né? Já teve a primeira temporada, já tá no YouTube pra você assistir. A segunda temporada começa amanhã. Vem com a gente, cara. Tá lindo demais pra você que gosta de um RPG espacial. Tá muito maneiro. Quarta-feira temos Tormenta 20 na Guilda dos Guardiões. Os Guardiões saíram desse mundo genérico que jogávamos em D&D e foram pra Arton jogar Tormenta 20. Então vamos ver o que vai acontecer, o que o Edu preparou. Já tivemos porradaria rolando solta contra purista, que purista bom é purista porrado, né? A gente sabe disso. Mas... Então, vem com a gente 9 da noite também na quarta-feira, que vai ser divertidíssimo, galera. Vem mesmo. Na quinta-feira temos o último episódio da Última Chamada, nossa série de Terra Devastada. Pra você que gosta de um RPG pós-apocalíptico, é o último episódio. A gente vai descobrir se a galera vai conseguir realmente fugir do planeta, porque eles estão indo até o que teoricamente é uma possível fuga do planeta. O que é isso? Eles não sabem. Eles estavam de viagem de carro, literalmente, e vamos ver se eles vão ou não chegar lá. Vamos descobrir. O que eu ia falar? Ah, tá. E na sexta-feira, eu li uma mensagem e buguei o cérebro. E na sexta-feira temos também o último episódio de Mutantes Malfeitores, a Nave Mãe, a nossa série aí de Mutantes Malfeitores, que, gente, tá muito divertida. A gente vai ver o que vai acontecer. O Zé sempre com seus plot twists, né, Edu? Cara, muito maneira a história, de verdade. Eu tô curtindo pra caramba o meu personagem. E vamos ver se vai ter segunda temporada, né, Edu? Não sei como é que tá lá as caixinhas, se estão sendo vendidas. Mas pra ter segunda temporada a gente precisa vender as cartas, galera. Precisa vender as caixinhas, tá bom? Então é isso. RPG de segunda a sexta aqui no Movimento RPG, galera. Todos os dias temos posts lá no site de vários sistemas diferentes. Tudo que você quiser encontrar, vem com a gente que você vai encontrar lá no Movimento. Se não tiver, entre em contato com a gente e escreve. E aproveita e ganha uma chave. É isso, né, Edu? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que foi tudo. Então é isso, galera. A gente vai encerrando aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã às 9 da noite aqui mesmo e falou!